Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de informática para te ajudar rumo à sua aprovação aí da sua prova. Então vem comigo que hoje a aula é super importante, pois é, e pode fazer toda a diferença. Pessoal, agora a gente vai entrar numa sequência de aulas onde a gente vai falar de alguns editores, tá? Então, hoje a gente começa com editores de apresentação, depois vai ter editores de texto, de planilha, você vai entender cada um deles. Mas você tem que entender também que você precisa de certos conhecimentos para avançar para as próximas, tá bom? E, claro, eu não vou ficar repetindo aquilo que é a mesma em todos eles. Então, você tem que puxar um conhecimento para avançar para os outros, tá bom? Eu vou te mostrar exatamente como cai, mas você tem que entender também certos aspectos antes de eu falar exatamente como que isso vai aparecer na sua prova, tá? Não tem jeito, é um assunto que tem vários detalhezinhos, não é difícil, mas tá cheio de detalhe e a gente tem que conversar, tá bom? Não esquece de tudo like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho e, caso queira, torne-se membro do canal e vamos embora e vamos conversar. Heitor, o que são, afinal de contas, esses editores de apresentação? Bom, tá no plural, né? Se tá no plural, você tem que entender que sua prova tá cobrando mais do que um. Pessoal, toda e qualquer prova de concurso público, na verdade, eles não vão falar para você, olha, cai PowerPoint. Eles vão falar o quê? Caem editores de apresentação. Acontece que o PowerPoint é ali o mais conhecido de todos, mas tem que entender que não é o único que cai. Heitor, dos editores de apresentação, o que eles vão querer saber? Primeiro, desse segundo, o nome e por que realmente tem, por exemplo, dois. Então, por que não existe só o PowerPoint? Porque há outros. Bom, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, o que é um editor? Um editor é um software, certo? Ou seja, um programinha que você vai instalar na sua máquina, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, seja onde for. Então, você instala, tá? Você não vai, por exemplo, conectar um cabo USB ali para poder fazer o seu editor. Para que ele serve? Para fazer literalmente apresentações para alguém, para algo, para alguém, seja ele de forma online ou presencial, tá? Na minha época, quando ele foi lançado lá atrás, era só presencial. Hoje você já consegue fazer online, mas a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, hoje você tem dois e você vai ter que entender isso aqui, tá? Presta bastante atenção. Nós temos o Microsoft PowerPoint, que provavelmente é o que você tem na sua máquina, e tem o LibreOffice Impress. Calma, respira. Primeiro, você tem que saber os nomes, tá? Segundo, você tem que entender a diferença. O primeiro que foi criado, que foi lançado, que teve a ideia de criar um programa, um software que usasse para apresentações, foi o PowerPoint. PowerPoint, pessoal, ele é feito pela Microsoft. Microsoft, como todo mundo sabe, é feita pelo Bill Gates, tá bom? Bill Gates, que foi um dos primeiros ali que realmente teve todo esse processo de desenvolver as máquinas que hoje nós conhecemos. A Microsoft foi a primeira empresa que construiu como base o que nós entendemos hoje como computador e tudo mais, então ela tem o seu peso muito importante. Claro, quando você é a primeira em alguma área e essa área se destaca, concorda comigo que você acaba dominando o mercado, não é verdade? Então a Microsoft, através do PowerPoint, ela conseguiu ali expandir todo o seu mercado. Heitor, se eu quiser comprar apenas o PowerPoint, eu consigo? Bom, na verdade, o que você vai comprar é um suíte de aplicações. Suíte, pessoal, é o termo técnico na informática para falar de conjuntos, tá? Então, quando você junta vários programinhas que numa coisa só, a gente chama de suíte. Então, existe a suíte de aplicações chamado Office. Então, Office, né? E aí você teve várias versões ao longo do tempo, Office XP, Office 2000, lembra disso? Então, você teve vários, mas todos eles faziam parte do pacote Office ou da suite Office. É a mesma coisa, pacote, suite, que hoje eles gostam de chamar suite porque é mais chique, tá bom? Mas é um pacote Office. Só que, vamos entender uma coisa. Primeiro, você comprava o pacote Office e vinha
vários programas assim, ou software, né, que a gente já está aqui craque no nosso assunto. Então você comprava o PowerPoint, também vinha o Word, também vinha o Excel. Na minha época vinha o Publisher, lembra disso? Pois é, e vinha vários outros. Hoje, esses programas mudaram. Alguns já não são mais utilizados, outros ainda são, outros não fazem mais parte do pacote Office, tá bom? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa, que hoje o termo técnico não é mais Office. Heitor, como assim? Inclusive se você entrar no seu edital, muito provavelmente quando eles vão descrever esse assunto, eles ainda utilizam, né, o nome Office. E tá tudo certo. E a Microsoft já percebeu. Mas na verdade, entre 2022 e 2023, houve essa mudança de nome. Hoje, o Office oficialmente se chama 365, tá bom? É o nome que eles colocaram. Heitor, o nome pegou? Ainda não, tá? Tanto é que todo mundo popularmente ainda chama de Office. Então, os editais, por exemplo, de concurso, chama de Office. Os professores ainda chamam de Office. Até tem gente dentro da Microsoft que ainda chama de Office. Mas o nome oficial é 365. Então, se aparecer um ou aparecer outro, vamos fazer de conta que é a mesma coisa. Porque é, né? Porque é. Só que o nome mudou, tá? Você tem que entender isso. Claro, né? Quando eles mudaram, eles atualizaram algumas coisas. E sua prova também pode pegar aí. Além disso, tem mais coisa que você tem que saber. É pago. Então você vai ter que comprar ou adquirir o pacote Office ou o pacote 365, tá vendo? Até eu falo às vezes sem querer. Você acaba tendo que pagar, né? E aí tem várias formas, tem só para quem quer trabalhar online, quem quer ter realmente o produto. Tem meia dúzia de gente aí que de repente consegue adquirir por fora, mas oficialmente ele é pago, né? Ele é pago. Lembrando, como a gente está falando de PowerPoint, a extensão, ou seja, você vai ter uma aula só sobre extensão, fica descansado, mas eu já quero que você decore que a extensão oficial hoje para o PowerPoint, Microsoft PowerPoint, é o .pptx, tá bom? Esse hoje é o nosso... são os iniciais, se for parar para pensar. PowerPoint e o X depois de 2007, 2017. Mas a gente vai conversar o porquê desse X no momento que eu falar da aula de extensão, tá? Então fica descansado, no momento certo eu te falo. Porém, você não pode esquecer uma coisa. Ele não é o único que cai. Cai também o LibreOffice Impress. Primeiro, pessoal, vamos fazer aqui o paralelo rápido. Quando eu falo de Office ou 365, você já percebeu que é um conjunto de aplicações, não é? Quando a gente está falando do outro conjunto, não é mais o nome Office, óbvio, é o nome LibreOffice. Lembrou alguma coisa? Pois é, também tem a palavra Office. Mas o que é? Office Libre, né? É como se fosse essa a ideia. E é justamente isso. Todos os programas, todos os softwares dentro do pacote de LibreOffice, pessoal, a gente chama de software livre. O que significa isso? Primeiro, que você não paga nada. Heitor, posso? Pode. Segundo, que ele é extremamente adaptativo. O código-fonte dele é aberto. Então as pessoas podem acessar, as pessoas podem modificar. Enquanto o próprio pacote Office, ele é muito restrito, né? De repente se você quer, sei lá, eu queria fazer uma coisa diferente, mudar ali os nomes ali em cima, eu queria pôr umas cores. Tem uma série de restrições que não vai te dar permissão. Você nem sabe como fazer isso no LibreOffice, não. Então ele permite que você faça inúmeras alterações. Você como usuário tem dificuldade numa coisa ou gosta de alguma coisa, você pode trabalhar em cima disso, ele permite. Tá? Então você tem várias pequeninas versões diferentes e claro, depois você compartilha com outros usuários. Então muita gente compartilha, tem várias pequeninas versões de cada um deles. O nome para o PowerPoint deles é o Impress, tá bom? Lembrando, você consegue utilizar o Impress normalmente e depois você consegue salvar na versão do PowerPoint do Windows. Então, por que isso é legal? Porque você não vai ter problema e não vai ficar incompatível os arquivos. Então você pode trabalhar no LibreOffice Impress e depois salvar como PPTX e conseguir abrir em alguém que tenha Windows.
tá bom? Então você não vai ter essa dificuldade. Hoje, né? Que antigamente, a conversa era outra, tá? Heitor, existe alguma coisa específica que minha prova pode cobrar sobre o PowerPoint? Poxa, se tem, né? Porque é o seguinte, você tem que entender que hoje a Microsoft, ela faz atualizações todos os meses de todos os seus programas, tá? Claro, algumas são muito pequenininhas, às vezes tem mês que não tem nem atualização, às vezes é só uma atualização de verificação e às vezes são atualizações grandes. Claro, eu vou falar aquilo que sua prova está vindo sem perguntar, tá bom? Agora, de repente, pessoal, se aparecer alguma atualização muito grande que seja relevante para sua prova, opa, retira essa aula do ar e coloco outra atualizada. Não tem jeito. Heitor, essa aula aqui eu consigo assistir, ela está online, então é porque está atualizado. É assim que tem que fazer, tá? Não tem outro método. Por quê? Porque pode, de repente, do nada, amanhã, ter uma atualização completamente diferente. Mas as mais importantes eu vou te falar agora. Primeiro, o seu PowerPoint ele permite fazer algo chamado pesquisa inteligente, que nada mais é do que uma pesquisa que você faz e ele rapidamente acha na internet aquilo que você precisa. Mas a sua prova não quer saber disso, porque o nome pesquisa inteligente a pessoa já associa com uma pesquisa na internet. Então não é muito difícil, ninguém erra esse tipo de questão. Mas ele vai colocar ali no finalzinho da sua alternativa. Ele faz uma pesquisa no Google e aí você consegue localizar determinada coisa. Você acaba de errar uma questão por besteira. Presta atenção que isso aqui vai fazer toda a diferença e pouquinha gente sabe. É o seguinte, é um dos maiores erros na área da informática, na hora de concurso público, é nisso que eu vou falar agora. Então presta atenção, e eu acho que é relevante, né? Se a maioria erra, a maioria, tá? Um dos principais erros em alternativa é isso aqui. Pessoal, presta atenção. Tudo isso que a gente está falando de PowerPoint, Word, Excel, tudo isso, pessoal, faz parte da Microsoft. A Microsoft é uma empresa. A Google, que faz pesquisa no Google, é outra empresa. Presta atenção. A Microsoft tem seu próprio buscador, ok? Que se chama Bing. Lembra que eu falei que 2% ainda usam Bing e não usam Google? Eu falei numa aula aí para você. Justamente é isso que você tem que entender. Veja, se ele faz uma busca na internet, concorda comigo que ele vai usar aquilo que é da empresa deles? Os 2% por causa disso aí, tá? Porque muita gente pesquisa por essa pesquisa inteligente. Essa pesquisa inteligente está em tudo, tá? Está no Word, está no Excel, está no PowerPoint, está em todos os programas do 365 deles. Então, pessoal, quem faz essa busca é um buscador. Esse buscador não é do Google, é do Bing, que é um outro buscador que nós temos. A sua prova vai falar que é do Google e a maioria vai colocar como certo e vai errar. Por quê? Não é pelo Google, é pelo Bing. Não vai esquecer isso, promete para mim. Anota no braço se você quiser para nunca mais esquecer. Tatua, mas não esqueça disso. Combinado? Vamos continuar. Ele também tem uma outra aba que a gente pode achar lá no seu PowerPoint chamado Diga-se o que deseja fazer, tá? Eu uso outra linguagem então por isso que às vezes eu tenho que olhar aqui no português, tá? Só por isso que às vezes dá uma confusão. E eu uso bastante o PowerPoint, né? Como vocês podem imaginar, porque afinal essas apresentações, que inclusive eu disponibilizo aqui embaixo para vocês, é tudo em PowerPoint, tá bom? E aí depois eu tenho que passar para português e depois para fazer os nomes e justamente para apresentar para vocês, né? Porque eu salvo depois em português para que vocês tenham acesso, tá? E português do Brasil, inclusive. Porque há de todas as versões que nós temos da língua portuguesa. Além disso, o que é o diga-se o que deseja fazer? Ele simplesmente vai tornar as ações mais rápidas. Então, se de repente você digita ali nesse campo de pesquisa,
sei lá, slide e alguma palavra que seja ligada a determinada área. Ele já vai abrir o tema do slide, dos tipos de slide, dos temas que possíveis daquele tipo, e você, num clique, você já consegue ter acesso já meio que programado, com título, subtítulo, com as imagens. Então ele consegue fazer certas ações que você pesquisa se tornarem mais rápidas. Claro, depende do que você vai digitar. Tá bom? Mas ele consegue ter um atalho bem interessante para você não ficar aí buscando, perdendo tempo, meia hora tentando achar. Não, você só digita o que você quer e ele tenta rapidamente localizar. Além disso, hoje o PowerPoint ele permite fazer umas coisas que, pessoal, antigamente era muito complicado. A gente está falando de apresentação, então geralmente, pessoal, a gente não só escreve. Você repara que várias vezes eu trago imagens para vocês aqui? Pois é. Mas antigamente era muito complicado. E aí hoje você já consegue editar imagens muito melhor no PowerPoint. Você consegue inclusive fazer com os vetores separar por camadas, né? Porque as imagens, quando a gente faz imagem no computador, ela tem vários tipos de camada. Você consegue fazer marca-texto, fazer o zoom, pessoal, tá? Eu consigo, por exemplo, vou até mostrar aqui para você. Então, por exemplo, estou aqui. Vem aqui, olha o zoom, que legal, né? Então a gente consegue fazer, depois eu saio desse zoom e olha só que interessante. Eu consigo também vir aqui com uma caneta ou com marca-texto, olha o marca-texto aqui, ó. Olha só, consigo fazer aqui o que eu bem entender, tá? E depois até apagar. Então é bem interessante. Eu posso de repente usar uma caneta para fazer assim, ó, isso aqui é muito importante, pessoal. Coloca aqui uma seta, tá bem? Você consegue ir fazendo muitas coisas. Eu posso apagar ou apagar tudo. Posso até escolher a cor que eu quero na minha apresentação aqui, tá bom? Ou então posso só querer a caneta para apontar. Então a gente chama de apontador de laser, como se eu tivesse mesmo laser, né? E aqui eu consigo ir mostrando aqui para você, ó, pesquisa na internet. Então eu consigo. Então por que você não usa o tempo todo isso? Porque senão você acaba distraindo e eu também perco o foco, né? E aí, como eu tenho que estar focado naquilo que eu estou falando, eu não posso me distrair, eu não tenho aquela respiração, por exemplo, no presencial, a gente fala um pouco, respira, conversa, pensa, reflete. No online é o tempo todo, você já reparou. Então, para o professor é um ritmo muito mais cansativo, né? Que a gente está o tempo todo falando, sem pausa. Então, é esse o processo. O máximo é minha canequinha de água aqui que eu tenho. Legal, pessoal? E uma transição transformar na mudança de slides. Então eu posso mudar de um slide para o outro e dentro de algumas opções que depois eu vou te mostrar quais são. Fica descansado que isso também vai cair na sua prova. Heitor, e quando teve essa mudança recente ali, há 2 anos aí do 365, Microsoft 365? Bom, tivemos algumas mudanças significativas. Primeiro, salvar em nuvem. Então eu não preciso apenas salvar aqui no meu computador. Heitor, por que isso é importante? Vamos supor, você fez o seu trabalho no seu computador, certo? Só que você não tem um pendrive e amanhã você tem que apresentar em algum lugar. Onde você vai? Heitor, vou abrir no meu e-mail. Mas de repente você não tem o e-mail está cheio, você depende de um e-mail para isso. Heitor, então o que eu faço? Você salva na nuvem, quando você estiver no outro computador, lá de repente em algum lugar que você vai apresentar, você abre ali na sua própria nuvem, tá? E aí você consegue acessar e tudo mais. Além disso, você pode, além dessa função de armazenamento, você tem a função também de colaboração. Então, de repente, na própria nuvem, pessoal, você pode fazer uma parte, o seu colega fazer outra. Para quem faz trabalhos em conjunto, isso é uma maravilha, né? Então, você consegue ir fazendo todo esse processo. Além disso, você tem muitas e muitas artes visuais, que antigamente tinha 3, 4 tipos e só, então ficava meio quadradão, sabe, os PowerPoints. Então agora é mais tranquilo, é muito mais seguro. Antes era muito fácil alguém invadir os programas de PowerPoint, então hoje você tem isso melhor e também uma melhor integração com outros tipos de documento. Pessoal, antigamente ou você tinha o PowerPoint ou você não abria, não fazia leitura, não fazia mais nada. Mas hoje você consegue inclusive salvar em PDF. Eu, por exemplo, pessoal, eu faço em PowerPoint, que é editável. E antigamente eu até deixava em PowerPoint, né, para os alunos. Aí o pessoal começou o quê? Escrever em cima do meu PowerPoint,
salvava com outro PowerPoint e divulgava para outros alunos informações erradas, falando, olha o que esse professor escreveu, só para sacanear, sem motivo nenhum. Então, o que eu comecei a fazer? Em PDF, tem que salvar em PDF para mandar para vocês. Olha essa coisa. Justamente para que outros alunos não editem em cima das informações. Olha só. Pois é, mesmo assim, enfim. Vamos continuar aqui. E também ele está sempre atualizado. Então, de repente, se mudar alguma aba, mudar alguma informação aí do seu PowerPoint, ele faz automaticamente. Se que você precisa instalar manualmente e tudo mais. Tá bom? Agora a gente vai ter que trabalhar, pessoal, algumas informações dentro do seu PowerPoint. Então eu trouxe tudo aqui para você, tenta acompanhar aí na sua casa. Primeira coisa, nós temos 3 detalhes aqui. A barra de ferramentas de acesso rápido é mesmo tudo isso que chama. Nós temos a barra de títulos e nós temos a faixa de opções. Pessoal, vamos lá rapidamente. Nós temos aqui, ó, o que é a barra de ferramentas de acesso rápido? É uma barra que literalmente vai te ajudar a acessar rapidamente certas informações. É tudo isso aqui, ó, tá bom? Aqui a gente consegue, presta atenção, você salva automaticamente a cada tempo. Você clica ou no disquete para salvar, ou aqui para você voltar ou avançar. De repente você errou alguma informação, puxei a imagem sem querer, digitei alguma coisa. Clica aqui, ele volta na última informação antes de editar ou para frente se você já tinha voltado, tá bom? E isso tudo, pessoal, a gente chama de barra de ferramentas de acesso rápido. Detalhe, já vou falar, mas olha, tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha aqui ela é extremamente relevante. Por quê? Essa barra de ferramentas de acesso rápido, ela é editável, ok? Ela é editável. Olha que letra maravilhosa minha, né? Então, você consegue mudar isso aqui, ele não é fixo. Sua prova está vindo perguntar justamente isso, tá? Segundo ponto, barra de títulos. Barra de títulos, pessoal, é toda ela aqui, é toda a parte de cima, tá? Toda a parte de cima. Primeira pergunta da sua prova. A barra de ferramentas de acesso rápido faz parte da barra de títulos? Sim, tá? Sem problema nenhum. Faz parte, está dentro dela, né? Porque é só essa pequena parte aqui. Heitor, o que tem na barra de títulos que não tem na barra de ferramentas? O título, tá? Por isso o nome barra de títulos, mas não só, calma, também tem a barra de pesquisa, tem a foto com os dados depois que você clica do usuário e tem aqueles 3 botões, né, que é minimizar, maximizar ou fechar ali o seu aplicativo, tá bom? Isso é de maneira bem genérica, depois a gente vai se detalhar. Além disso, nós temos embaixo, na parte de baixo, na linha de baixo, aqui a gente chama de faixa de opções, ou se você já quiser decorar um atalho, Ctrl F1, tá? Você tem aqui os arquivos, base de arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, transições, animações, apresentação de slides, gravar, revisão, exibir e ajuda. No meu caso, como eu tenho instalado o Acrobat, eu também tenho isso aqui no na minha faixa de opções, tá bom? Então tudo isso aqui tem aí no na sua barra ali da seu editor de apresentação do PowerPoint. Pessoal, lembra que eu falei que era editável? Tá aqui, ó. Olha só que interessante. Então, no meu, por exemplo, eu deixo salvar automaticamente, o desfazer, o salvar, o refazer e iniciar do começo, que eu gosto, tá bom? E por padrão é assim que vem. Mas você pode pôr esses aqui também, ó. Novo, abrir, e-mail, para quem usa bastante, impressão rápida. Geralmente o pessoal gosta bastante de colocar esse e colocar esse aqui, ó. Verificar ortografia, tá? Visualizar impressão e imprimir. Você clica ali, já vê, já te mostra e já começa as impressões. Modo de toque ou de mouse e mais comandos ainda, tá? Então você tem outras opções bem relevantes aqui. Pessoal, na página inicial. A página inicial, ele vai abrir do lado esquerdo os principais menus aqui que você precisa,
tá? Inclusive muitos daqueles que a gente já falou, né? O novo, abrir, informações, salvar ou salvar como. O salvar, ele já salva no arquivo que você está, tá bom? Então, se você está trabalhando no arquivo, sei lá, que chama documento.pptx, então quando você clica em salvar, ele salva em cima dele. Se você clica em salvar como, ele te dá várias opções, inclusive de salvar em cima daquele arquivo ou não, ou criar um novo arquivo para salvar. De repente, você quer ter duas versões, tá? Salvar como PDF em Adobe, né? Então pode ajudar, imprimir, compartilhar, exportar ou fechar. Além disso, vai aparecer aqui o modelo de novo, onde você tem as opções ou de fazer o PowerPoint em branco ou com diferentes temas. Se você clicar em mais temas, você consegue abrir para outros tipos, inclusive subtemas, tá? Além disso, você também tem os arquivos aqui embaixo, que você pode ver pelas abas recente fixo ou que você compartilha com alguém compartilha com você, tá? Você também tem a opção de digitar qual é o documento ou ver pela data de modificação quais são os seus arquivos mais recentes de PowerPoint. Depois, você tem as abas diretamente. Na página inicial, por exemplo, você tem as opções da área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho, editando e Adobe, voz e suplementos, tá? Pessoal, o que é muito importante aqui que a gente tem que entender? Primeiro, você tem as opções de copiar, colar e recortar tudo aqui na área de transferência. Claro, você tem atalhos e geralmente as pessoas usam pelo teclado, mas você tem as opções aqui, tá bom? O que também é muito importante? Fonte e parágrafo, presta atenção. Aqui na fonte tem as opções, óbvio, qual é a fonte, o tamanho delas, mas você também tem outras opções. Eu vou limpar só para que você consiga enxergar melhor. Aqui você também pode transformar maiúsculas em minúsculas, minúsculas em maiúsculas, ou deixar tudo em maiúsculo, ou deixar tudo em minúsculo. Você pode ver o espaçamento entre as letras, você pode deixar sublinhado, você pode colocar a cor que você quer da sua fonte, aumentar ou diminuir o tamanho manualmente, você pode escolher um tamanho para a fonte selecionada do seu texto, você pode deixar em negrito, itálico ou sublinhado, tá bom? Então você tem muitas opções. E já em parágrafo, você consegue justificar o seu texto, ou então justificar por padrão, ou justificar para a direita centralizado ou para a esquerda. Além disso, você pode colocar aqueles marcadores iniciais, se você está de repente fazendo uma lista de itens e tudo mais, tá bom? Espaçamento entre linhas, então você também consegue. Então, para mim, o parágrafo também é muito relevante. Em desenho, você consegue fazer alguns desenhos, inclusive fazer a edição dos desenhos que você insere no seu próprio PowerPoint, tá? Além de criar automaticamente ali um PDF. Você também tem uma opção aqui, ó, em editando, que é bem legal, que é o localizar e substituir. De repente você quer todas as palavras do seu texto que estejam escritos de uma maneira, você quer transformar em outra. Você pode, em um clique aqui, ó, clica aqui em localizar, ele localiza e substitui a palavra original que você quer por toda a outra que de repente você quiser. Tá bom? Você pode digitar e ele vai digitar tudo aquilo que você está falando e assim por diante. Então a aba inicial, página inicial, ela é extremamente importante. Depois você tem a aba inserir. Pessoal, a aba inserir, ela vai ter slides, onde você pode também criar novos slides. Tabelas, isso aqui foi uma inovação, né? Digamos assim, um pouquinho mais recente. Então você conseguir inserir tabelas dentro do próprio PowerPoint é bem legal. Você pode conseguir inserir imagens de repente no seu banco do próprio PowerPoint, ou então de repente imagens do seu próprio computador ou imagens que você tenha online, tá? Você pode tirar uma foto e colocar ali e tudo mais. Então você tem muitas opções. Ilustrações, vem muito daqueles formatos e modelos que eles estão,
que ele já vem pré-programado, você consegue fazer umas artes inteligentes, você consegue pôr gráficos de vários tipos de modelo, então depende do seu tipo de apresentação, pode ser importante. E também é muito importante destacar aqui em texto, tá? Mas antes de falar, só voltando quais são todos que nós temos aqui na aba inserir. Slides, tabelas, imagens, câmera, ilustrações, Power BI, links, comentários, textos, símbolos e mídia. Pessoal, tem que falar tudo porque a gente sabe que muitos aqui nos acompanham também, né, em plataformas que é apenas em áudio, tá? Você também tem dentro da opção de textos, caixa de texto. Então, de repente, quero digitar em determinado espaço do meu PowerPoint. Você clica lá, você consegue fazer isso. Você consegue digitar o seu cabeçalho e rodapé. O Word Art, antigamente usávamos muito, né, para fazer as capinhas dos trabalhos escolares. Hoje em dia ninguém mais faz isso, mas era muito importante. Em data e hora, você coloca automaticamente do momento, número de slides, se for relevante para a sua apresentação. E aqui, pessoal, da mesma forma que a gente tem no Excel, a gente também tem aqui, ó, a equação ou então o símbolo, que você pode inserir automaticamente. Vídeos, áudios e gravação de tela, tá? Por fim, a aba desenhar. Heitor, por que a aba desenhar ela é muito importante para a minha prova? Porque ela foi recentemente reestruturada, tá? Então, se ele te perguntar qual foi a aba que foi recentemente reestruturada, a aba desenhar, tá? E aqui você tem várias opções de ferramentas, aqui está o formato aqui dos pincéis e tudo mais. Você tem, né, stencils, converter, repetição e ajuda, beleza? Depois, pessoal, você tem aqui, ó, design, transições e animações. Em design, ele já vai deixar vários temas pré-programados com algumas cores, algumas variantes que você também pode editar, tá? Inclusive ali personalizando. Depois, em transições, é justamente a transição entre um PowerPoint, entre um slide e o outro. Tá? Há 1 bilhão de transições para cada um dos slides. Você pode fazer um diferente para cada um, com a duração que vai durar cada transição. Pode fazer bem lento, bem rápido. Né? Ele vai acontecer quando? Quando você clicar no mouse, depois de um tempo que você clicar no mouse. Então dá para você fazer tudo isso e você vai visualizando, né? Então até você definir qual a transição que você mais gosta, se assim você quiser. Depois, animação. Cuidado, hein? A animação é dentro do próprio slide. Então, de repente, você quer fazer ali aparecer certas linhas de algumas informações. Eu uso isso muito nos exercícios, né? Então, eu não quero que apareça toda a resposta do exercício quando eu vou fazer aqui. Quero que apresente uma linha, depois a outra. Então, eu venho sempre na aba animação e coloco, né, uma das opções aqui, de repente aparecer, que é aquela que eu mais uso, né? E você consegue ali colocar item por item em cada vez que você clica, tá? Então, ela é muito importante. Então, nós temos aqui em animações, visualização, animação avançada e intervalo, que ajuda bastante também na nossa apresentação. Por fim, apresentação de slides. Nós temos aqui, olha, iniciar a apresentação de slides, configurar monitores, legendas e subtítulos. Bom, você tem nas apresentações, você pode apresentar desde o início ou do slide atual. Vamos supor que você está no slide 342. Você não precisa voltar tudo, clicar no primeiro e colocar a apresentação de slide. Você pode escolher, tá? Se é do começo ou do slide atual. Você pode configurar essas apresentações, você pode pôr intervalos, você pode fazer uma série de coisas aqui que são bem importantes, tá? Inclusive legendas, então tem muitas opções. Já na aba gravar, você pode literalmente fazer ali a gravação do começo, do slide atual, fazer a gravação de tela e tudo mais, né? Como eu já uso um outro editor, eu não uso o do próprio PowerPoint, mas você teria essa opção, tá? Inclusive mais para frente eu vou falar qual que é o editor do próprio Microsoft, mas a gente vai conversar bem mais para frente, tá bom? E depois você salva, exporta e tudo mais. Por fim, a aba revisão, onde você pode literalmente fazer a revisão ortográfica do seu texto, tem um dicionário de sinônimos, isso tudo na revisão de texto, tá?
Então aqui, dentro da aba revisão, nós temos revisão de texto, acessibilidade, ideias, idioma, atividades, comentários, comparar e tintar. Além do revisão de texto que eu falei, você pode ver se realmente ele tem acessibilidade, você pode pesquisar novas ideias, você pode usar a tradução, que hoje é muito melhor do que antigamente. Antigamente, minha Nossa Senhora, era muito complicado. Você pode detectar o idioma e colocar o texto em outros, tá? Então hoje, né, como você tem outras formas de fazer essa tradução, você pode utilizar essa também, mas pouca gente usa hoje, tá? Depois você pode aqui marcar todas como lida ou não, se você preferir, fazer um comentário em cima daquilo que você está editando. Tem uma época que quando eu fazia lá minhas teses e tal, a professora ela sempre fazia isso aqui, sempre fazia novo comentário e colocava sempre, digitava ao lado de cada apresentação, fazendo as críticas e tudo mais. Era sempre por aqui. Você pode comparar de repente 2 arquivos que sejam semelhantes, para ver se realmente teve alguma alteração ou não, tá? Então você tem várias opções aqui também que são muito legais. Depois a aba exibir. A aba exibir vai mostrar como é que é o modo de exibição. Eu, por exemplo, uso aqui, ó, tela cheia para vocês, mas eu podia pôr vários slides um do lado do outro, mas ia ficar muito pequenininho. Eu podia colocar aquela aba aqui lateral aqui, sabe, que a gente tem antes de fazer a apresentação em tela cheia, também podia ser. Pode ser modo de exibição de leitura, depende, né, daquilo que a gente está fazendo. Além dos modos de exibição, nós temos de apresentação de mestres, mostrar, zoom, cor, escalas de cinza, janela e macros, tá? Inclusive você pode fazer aqui a mudança, né, das cores e tudo mais. Por fim, a aba que nós temos de ajuda, onde principalmente vai mostrar as últimas atualizações que teve. Lembra que eu falei que é todo mês? Se você quiser, tiver curiosidade, vem por aqui. Você pode fazer um treinamento prévio aqui da própria Microsoft, que vai mostrando as abas e você vai clicando e vendo, né? E além da aba ajuda aí, que pode ser bem importante, dependendo daquilo que você quer pesquisar. E por fim, no Acrobat que eu tenho, né? Eu consigo criar direto um PDF. Se eu não quiser clicar em arquivo, salvar como e depois PDF, eu posso clicar aqui direto, dá na mesma, ou criar um PDF e compartilhar um link. De repente, se eu quiser compartilhar esse PowerPoint aqui com vocês, eu posso fazer isso aqui diretamente. Mas como eu quero salvar no Google Drive, o Google não é da Microsoft, eu não faço por aqui. Deu para entender? Por fim, a aba acessibilidade. Pessoal, essa aba vai te ajudar bastante. Justamente, né? Ele vai pegar as principais informações ligadas a essa área, mas todas aquelas a gente já falou nas principais coisas. Olha, lembra verificar a ortografia, lembra de verificar a acessibilidade, lembra da cor da fonte, tudo isso aqui a gente falou em diferentes locais. A legenda, mas todas essas informações estão dentro também de acessibilidade, porque ajuda nesse quesito, tá? Ela pode ser habilitada ou não, por isso que eu quis mostrar aqui por último para vocês. Por fim, o LibreOffice. Pessoal, a gente não vai ver, né? Fica descansado, tá? Aba por aba dele. Mas você tem que entender que a diferença por PowerPoint é que ele é um software livre, como eu falei. Ele faz parte da suite de aplicações do LibreOffice. Então, ele vai ter o Writer, vai ter o Calc, vai ter o Impress, que é esse que a gente está falando. E o Impress é o equivalente ao PowerPoint deles, tá bom? O Writer é equivalente ao Word e o Calc é equivalente ao Excel. Só que a diferença é que ele é totalmente gratuito e é compatível também com o PowerPoint. Muito mais intuitivo, né? E aceita também mudanças. Só que nosso PowerPoint, ele foi o primeirão, né? Então ele já domina o mercado. Além disso, ele é personalizável, então vai de usuário para usuário. Só um detalhe, sua prova ela vai vir perguntando isso, tá? Qual que é a extensão do LibreOffice Impress? Você tem que saber. Não é .pptx. pptx é o nosso amigo PowerPoint, mas o do LibreOffice Impress é o .odp. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, hein? E nos vemos daqui a pouco em nossa próxima. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho ou se tornar membro caso queira. Obrigado e até o próximo vídeo.